E eu queria compartilhar uma palavra breve sobre santidade, os benefícios da santidade. Nós precisamos compreender isso para desfrutar de tudo que Deus tem já liberado sobre a nossa vida. Aleluias! E quando eu falo de santidade, eu preciso retornar à EBD para entender que a santidade ela tem 3 fases, 3 dimensões da santidade. Você foi santificado, está sendo santificado e será santificado. É passado, presente e futuro. Nós fomos santificados, significa a santificação posicional, Deus. O que é a santificação posicional? Todos nós, antes de abrir o coração para o Espírito Santo, antes de entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, nós estávamos posicionados, separados de Deus. Mas quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e deixamos Ele fazer morada em nós, nós fomos reposicionados. Isso significa que agora nós estamos na posição não mais separados de Deus, mas separados para Deus, para a sua glória, para o seu louvor. Mas o que nós precisamos entender, que o que faz da nossa vida ser santa, separada para Deus, não são as nossas obras, mas aquele que nos santificou. Porque quando Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. A terra em si mesmo não tinha nada de diferente de outro lugar, mas o que tinha diferente ali era que Deus estava naquele lugar. E quando Deus está no lugar, aquele lugar é santificado. Aleluia. E eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Isso significa que você é santo. E ponto final. Amados, agora existe a segunda dimensão, que é a dimensão da santificação processual, a prática. Aqui começa quando você entrega a sua vida para Jesus e só vai terminar quando você for para o céu. Eu quero me ater mais nessa segunda fase, segundo nível da santificação, porque tem algo especial de Deus dentro dela. Mas antes eu vou na terceira para voltar para cá, para que você não perca o meu raciocínio. A terceira fase da santificação é a plena, é a total, absoluta. E o que isso significa? Significa que quando formos para a glória, como o pastor falou aqui na introdução, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Lá sim nós vamos receber o atributo da impecabilidade. Nem se você quiser seria possível pecar, mas na verdade, como você vai receber o atributo da impecabilidade, nem você nunca vai poder querer pecar. Porque lá nós vamos ser livres da presença do pecado. Lá nós vamos ser livres da natureza pecaminosa. Lá nós estaremos livres da presença, da influência do mal. Lá nós seremos santos de maneira perfeita, plena, total. Mas voltando, o nível 2 da santificação, a qual eu quero me ater nessa noite, que é a santificação processual prática. Paulo, dizendo sobre a santificação processual progressiva, em Efésios capítulo 4, ele vai dizer que essa santificação é como uma vestimenta, que você tem que se despir da velha natureza, do velho homem, para então se vestir da nova natureza em Cristo Jesus. E isso não é algo que acontece de uma vez só, como acontece a santificação posicional. Isso é algo que acontece de um processo. Quando Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro, da escravidão, o povo de Israel, do Egito, daquela escravidão, ele arrancou, libertou o povo do Egito, mas foi dentro do processo no deserto que Deus arrancou de dentro do povo de Israel o próprio Egito. E assim é na nossa vida. Quando nós fomos santificados posicionalmente, nós fomos arrancados da escravidão do pecado, do mundo sistêmico. Mas é na igreja, é nesse processo de santificação que Deus retira o mundo de dentro de nós. Aleluia. Você, quando entregou a sua vida
pecado, mas é agora, quando você decide a buscar uma vida de santidade em Deus, é que o mundo vai sendo tirado de dentro de você, progressivamente, cada dia mais. Pensa em alguém que vai se naturalizar em um país, Europa, Estados Unidos. Para ele se naturalizar lá, ele só precisa de ter a documentação. Ele vai ter a documentação e ele pode se naturalizar. E ele passa a ser um cidadão europeu, americano. Mas entenda que ele não necessita falar o idioma de maneira perfeita, ter um estilo de vida europeu, por exemplo, para poder se naturalizar. Ele só precisa ter a documentação. Mas à medida que ele vai se naturalizar um cidadão europeu, por exemplo, agora a partir desse momento ele começa a aprender a desenvolver um novo estilo de vida. Ele começa a ter o estilo de vida europeu. Ele começa a aprender a falar o idioma do país que ele está vivendo. Ele começa a desenvolver um novo estilo de vida. E isso é durante todo o processo da vida dele. Cada vez mais ele vai se aperfeiçoando nos hábitos, nos costumes da sua nova nação que ele foi naturalizado. Isso é a santificação posicional. Para você ser santificado posicionalmente, você só precisa crer e abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Mas a santificação processual, quando você busca a santidade, é ela que vai produzir em você um estilo do cidadão do céu, um estilo de vida do reino de Deus, aonde nós temos o modelo perfeito que é Cristo. À medida que nós vamos buscando uma vida de santidade, nós vamos buscando o padrão de vida do reino de Deus, da nossa nova cidade, que nós somos cidadãos dos céus. À medida disso, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Aleluias! E isso é o processo de santificação progressiva, que todos nós precisamos decidir buscar isso no Senhor, na vida diária. Agora, como que isso se dá na prática, na vida diária? Como que esse processo de ganhar um novo estilo de vida do céu se dá na nossa vida prática e diária? Entendem, irmãos, que nós possuímos uma alma. Todos nós, na verdade, somos a nossa própria alma. Mas nós não temos só uma alma, nós temos um espírito. Porque Cristo, Ele recriou o nosso espírito quando nós nascemos de novo. Nós temos também o Espírito Santo que se comunica com o nosso espírito. Mas se fosse só isso, estava bom. Mas nós temos também uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela não vai embora quando a gente se converte. Ela continua ali. Existe a influência do próprio mundo, do maligno, que se comunica através dessa natureza pecaminosa com a nossa alma. Assim como o Espírito Santo se comunica através do nosso espírito com a nossa alma também. Então, diariamente, segundo a segundo, momento após momento, existe uma comunicação no mundo espiritual. A natureza pecaminosa nos dando proposta, tentando nos induzir a uma ação, assim como o Espírito Santo, através do Espírito, nosso Espírito, também nos induz a uma ação. A dificuldade é que todos eles estão se comunicando com a nossa alma. E quando essa comunicação vem para o nosso psique, para a nossa mente, nós percebemos tudo isso apenas como o nosso próprio pensamento. Nós não conseguimos definir quem está falando. Nós nem sabemos no natural que estão falando. Apenas vem o pensamento. Então, quando a situação fica difícil, às vezes vem aquele pensamento: tira a sua vida, abandona tudo. E da onde que está vindo esse pensamento? Nós pensamos na hora que vem de nós mesmos. Pensamos que é o nosso próprio pensamento, mas na verdade não é. É a natureza pecaminosa tentando influenciar a nossa alma de tomar aquela decisão. E a santidade processual, prática, ela se dá exatamente quando nós conseguimos dizer não
para a vontade da carne, da natureza pecaminosa, e dizer sim para a vontade do Espírito Santo de Deus. Isso constantemente. O pastor aqui nos convocou para estar vindo na oração e no monte. Na hora eu garanto para você que a natureza pecaminosa fala: sai disso. Para que isso? E você ainda pensa que é você mesmo que está pensando isso. Então, quando nós conseguimos discernir esse pensamento e discernir qual a fonte dele, aí a gente consegue ignorar, rejeitar, resistir o próprio diabo e se submeter à vontade de Deus. Só que como que nós conseguimos fazer isso? Porque parece que o espírito é educado, carinhoso, sabe, fala com mansidão, mas a carne não pergunta, ela sai invadindo com a pressão, com uma força e fazendo as coisas acontecer. E nós, por vezes, nem conseguimos ouvir a voz do Espírito, só ouvimos a voz da natureza pecaminosa, gritando, influenciando a gente. Mas sabe por causa de que isso acontece, irmãos? Porque nos falta, por vezes, o conhecimento da palavra de Deus. Porque nós mesmos não vamos conseguir ter esse discernimento, mas quando nós conhecemos a palavra, e quando nós observamos lá em Gálatas capítulo 5, que o apóstolo está falando do fruto do Espírito, e está falando também da obra da carne. Quando esses pensamentos surgem na minha mente, e eu tenho a palavra guardada no meu coração para não pecar contra o Senhor, eu consigo perceber a fonte desse pensamento. Esse pensamento, ele está descrito como obra da carne? Ou ele está descrito como uma variante do fruto do Espírito? Porque se ele só vem para a gente como uma variante ou a própria obra da carne, nós já conseguimos saber da onde está vindo essa fonte. Não é você, é a natureza pecaminosa tentando te influenciar, tentando te afastar de uma vida de santidade, tentando te afastar da presença de Deus. E aí é que Paulo nos ensina: se nós já ressuscitamos, se nós agora já temos um Espírito que se comunica com Deus, se nós já ressuscitamos, somos nova criatura, Paulo vai falar em Colossenses 3:1, então agora buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Porque se nós não tivermos essa vida de priorizar o reino, de buscar as coisas que são de cima, nós não conseguimos ficar sensível a ter o discernimento para poder vencer a batalha pela vida de santidade. Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de meditação na palavra, aí você está ficando mais sensível à voz do Espírito. E ao mesmo tempo que você começa a fechar esse canal, você começa a baixar essa voz, resistir a essa voz, porque a voz do Espírito está mais alta na sua mente. Aleluia! E aí você consegue dizer não para o Senhor pecado e dizer sim, aleluia, para a voz do Espírito. E isso é a santificação processual. E quando nós alcançamos esse nível, irmãos, quando nós obedecemos esses princípios, nós passamos a viver numa outra dimensão espiritual. Aleluia. Nós alcançamos um outro nível. Pensa, o pecado, irmãos, ele tem uma atração. Ele puxa a gente, sabe? A natureza pecaminosa, ela tem essa atração. Pensa na lei da gravidade. A lei da gravidade, se eu não fizer um esforço para manter esse microfone aqui, ela vai puxar o microfone. Porque a massa maior exerce uma atração sobre a massa menor. E ela puxa. Mas o que me chama a atenção é porque não existe só a lei da gravidade. Existe a lei da aerodinâmica. E alguém que descobriu isso, inventou o avião. E é por isso que um avião de centenas de toneladas consegue vencer a lei da gravidade e entrar para a lei da aerodinâmica. Porque o avião, ele tem toda uma tecnologia, uns princípios da lei da aerodinâmica. Seu desenho, seu motor, tudo nele respeita o princípio da lei da aerodinâmica. E isso possibilita ele entrar numa alta velocidade na pista e mudar de lei.
Ele sai da lei da gravidade e entra para a lei da aerodinâmica. E agora ele está lá voando nas nuvens. A lei da gravidade não deixou de existir, mas enquanto ele respeitar a lei e os princípios da lei da aerodinâmica, ele vai ficar voando, independente da lei da gravidade, independente do seu peso, independente de qualquer coisa, ele vai continuar voando. Assim é a nossa vida. Quando nós respeitamos e obedecemos princípios de uma vida de santificação, nós passamos a andar no Espírito. Nós saímos da lei do pecado e da morte e entramos para a lei da vida e do Espírito em Cristo Jesus. E agora nós não somos mais atraídos com essa força do pecado, mas nós vivemos em outra dimensão. Nós passamos a andar no Espírito, a viver no Espírito. E Paulo diz que quem vive no Espírito não cumpre a concupiscência da carne. A carne continua a existir, continua a estar ali, mas ela já não tem mais o domínio sobre a sua vida. Ela não tem mais aquela força sobre a sua vida. Você pode perceber que no início da sua caminhada existiam coisas que eram muito difíceis de você abandonar, de você resistir. Eram coisas difíceis demais que hoje, por causa da sua maturidade cristã, você olha para trás e fala: eu venci. Isso já não me atrai, isso já não me puxa, isso já não é mais um peso sobre a minha vida. Você agora já está até ajudando outros. Por quê? Porque a vida na santificação, esse processo, essa busca, esse esforço em se santificar, te leva para essa dimensão do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque a santificação, quando nós alcançamos esse nível dessa busca pela vida de santificação, ela atrai benefícios para a nossa vida. Existem benefícios maravilhosos, e um deles é que uma vida de santificação atrai a presença de Deus na nossa vida. Aleluias. Deus é santo, santo e santo, irmãos. Não tem como você atrair a presença de Deus se você não decidir em buscar, em se esforçar por uma vida de santidade. É a presença de Deus, ela faz a diferença. A presença de Deus na nossa vida, irmãos, ela muda a nossa maneira de ver, de pensar, de ouvir, de sentir, de decidir, de agir. Ela transforma a nossa vida. Sabe, a presença de Deus, ela afeta toda a área da nossa vida, ainda que nós nem percebemos. Mas ela está trabalhando, sabe, em toda a área a presença de Deus é o que mais existe de valor na vida do cristão, é a presença de Deus. Veja, eu me lembro de Moisés, pastor. Moisés, certa feita, ele diz para Deus, ele fala: se a tua presença não for comigo, não nos faça ir para Canaã. Sabe, ele só aceitava ir para Canaã se a presença de Deus fosse com ele. Aleluias. Ele sabia, amados, que a presença de Deus é tudo. E olha que a gente está falando de Moisés, o homem treinado, o homem preparado, o homem estudado, o homem que foi preparado durante 40 anos nas melhores pós-graduação, faculdade, doutorado que existia da sua época no Egito. Foi preparado para ser um líder, para ser um faraó. Foi preparado para governar. Foi preparado para ser um líder do mundo. E o Egito tinha essa liderança nessa época. Não só essa preparação, mas Moisés também foi para o deserto. Foi virar pastor de ovelha. Também foi preparado ali na escola de pastor durante 40 anos. Aprendendo, sabe, crescendo, foi preparado para aquilo que ele foi chamado. Teve a experiência dele com Deus, foi usado poderosamente lá no Egito como instrumento de Deus, mas contudo, Moisés sabia
que sem a presença de Deus ele nada podia fazer. Ele sabia que nada que ele tinha, possuía, sua experiência, seu conhecimento era suficiente. Ele sabia que a presença de Deus era que fazia o milagre, era que fazia acontecer, era o que fazia a diferença na vida dele. Amados, quando nós buscamos uma vida de santificação, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero a sua presença e eu não abro mão da sua presença. Não importa a experiência que eu tenho no ministério, a experiência que eu tenho na minha família, a experiência que eu tenho profissional e estudantil, o que faz a diferença é a presença de Deus. Aleluia. Por isso que Moisés, ele não queria ir para Canaã, liderar aquelas 3 milhões de pessoas, se não fosse com a presença de Deus. E aí, eu me lembro de outro personagem, Abraão, que em determinado momento, num conflito entre os pastores dele e os pastores de Ló, seu sobrinho, eles decidem se separar. E Ló, olhando para os pastos verdejantes, ele escolhe os pastos verdejantes porque Abraão, que tinha o direito de escolha, por ser o mais velho, por ser o patriarca, o chefe do clã, Abraão permite Ló fazer essa escolha. Ainda que o que ficou para ele foi terra seca, foi deserto. Porque Abraão sabia, irmãos, que a bênção não estava nos pastos verdejantes. Abraão sabia que pastos verdejantes sem a presença de Deus vira Sodoma e Gomorra. Mas ele sabia que o deserto com a presença de Deus torna-se oásis. Aleluia, louvado seja o Senhor. Queridos, tudo que nós precisamos nessa vida é da presença de Deus. E o caminho, a ponte, o que atrai a presença de Deus para a nossa vida é a santificação. Aleluia. A santificação, que a Bíblia diz em Hebreus 12:14, e sem a qual ninguém verá a Deus. De maneira diferente, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 5:8, que um coração puro, ou seja, ele diz: felizes são quem tem um coração puro, porque esses verão a Deus. Aleluia. Sabe o que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando um coração puro, aqui fala de santificação. E é lindo quando ele fala do coração e não do exterior, porque santificação não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. A santificação não é a minha roupa, não é a nossa roupa. Santificação é lá dentro no nosso coração, é a nossa motivação. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, existe essa bênção da presença de Deus, se nós decidirmos nos esforçarmos em buscar uma vida de santificação. Existe uma outra bênção, um outro benefício, se nós realmente decidirmos buscar uma vida de santificação, que está lá em Josué capítulo 3, versículo 5, quando Deus diz para Josué falar para o povo: manda o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio deles. Aleluia. Queridos, a santificação, ela atrai as bênçãos do Senhor. Amém. Glorificado seja o Senhor. Queridos, nós não precisamos correr atrás da bênção, nós precisamos correr atrás da santificação. Porque quem tem a santificação tem a presença. E quem tem a presença tem as bênçãos, porque as bênçãos seguem a presença de Deus. É onde está a presença de Deus, irmãos, que há fartura de alegria, que as bênçãos do Senhor estão ali. É nesse paradoxo que nós vivemos, porque quando nós buscamos a presença de Deus, nós recebemos também as bênçãos. Queridos, é possível nesse mundo de aflição vivermos uma vida em abundância. É possível mesmo em meio ao choro
sermos cheios de alegria. Aleluia! Para o mundo isso é contraditório. Ou você tem aflição, ou você tem vida em abundância. Mas no reino de Deus não é contraditório, é um paradoxo. Aleluia! Sabe, ao mesmo tempo que estamos vivendo um tempo de aflição, quando nós buscamos a santificação, atraímos a presença de Deus na nossa vida, nós vivemos uma vida em abundância. Choramos sim, mas nos alegramos. Aleluia! Por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz ter vida e abundância em tempos de aflição. É a presença de Deus que nos faz se alegrar em meio ao choro. Por isso que o que é mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Entenda que quando Deus falou para Josué, para o povo se santificar, porque Deus faria maravilhas no meio deles. E veja que o texto diz que amanhã o Senhor falar maravilhas. Você sabe o que é maravilha, irmãos? Maravilhas não é uma bênção comum. Maravilhas é algo sobrenatural. É algo que com todo o seu esforço você jamais alcançaria. É algo que mesmo que as pessoas tentassem te ajudar, você não iria alcançar. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer maravilhas. Ele quer fazer o extraordinário. Ele quer fazer o sobrenatural. Está tudo liberado sobre a nossa vida. Basta nós valorizarmos a presença de Deus. Louvado seja o Eterno. Queridos, uma coisa é você estar perto da presença de Deus. Outra coisa é a presença de Deus estar agindo na sua vida. Entenda, a arca da aliança era o instrumento pelo qual Deus manifestava a sua presença no Antigo Testamento. A Bíblia diz que essa arca ficou um tempo na casa de Uzá. Segundo os historiadores, entre 30 e 40 anos, pelo menos, essa arca ficou lá. Possivelmente Uzá cresceu perto da presença de Deus, perto da arca da aliança. Teve toda uma vida indo ao banheiro, acordando de noite, bebendo água, voltando, passando pela presença, e nada aconteceu na vida dele. Mas quando essa arca, ela vai, por alguns acontecimentos, para a casa de Obed-Edom, a coisa muda. A Bíblia vai dizer que em 3 meses ali, a presença de Deus mudou por completo a vida de Obed-Edom. Porque uma coisa é você estar perto da arca, mas se você não valoriza a presença de Deus, se você não tem sede, se você não tem fome, se você não reconhece e valoriza a presença de Deus, ela não se manifesta na sua vida. Não adianta estar perto, tem que valorizar, tem que desejar, tem que buscar, tem que ter fome e sede da presença do Todo-Poderoso. Quando essa presença foi parar na casa de Obed-Edom, que era a terceira pessoa depois de ninguém, mas essa terceira pessoa depois de ninguém, ele soube dar valor à presença de Deus, ele soube dar valor à presença de Deus, valorizar, reconhecer, ter fome e sede, e a vida dele foi totalmente transformada. A Bíblia diz que até os seus animais foram abençoados. A bênção na vida de Obed-Edom foi tão grande, tão extraordinária, que chegou lá em Davi. Chegou lá no rei a notícia, porque, meu irmão, quando Deus faz algo acontecer na sua vida, é grande. Entenda, Ele é grande. E se Ele é grande, Ele só faz coisas grandes. Aleluia! Deus faz coisas grandes. Aleluia! E quando a notícia chega lá para o rei que não era pouco nem nada, falou: manda buscar. Manda buscar a presença de Deus. Ele quer também a presença de Deus, porque Davi sabia que o que estava acontecendo na vida de Obed não era resultado de esforço de Obed.
Davi sabia que o que estava acontecendo na vida de Obed era a presença de Deus abençoando aquele lugar. Aleluia! Meus irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida, as pessoas vão reconhecer que não é você, que é Deus, e eles vão querer o que você tem. E o que você tem não é uma bênção, que você tem a presença. É a presença do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Davi manda levar de volta a arca. Irmão, mas quem já experimentou da presença? Quem já experimentou da presença não quer mais sair de perto da presença. Aleluia! A Bíblia diz que Obed falou: não tem mais nada com esse lugar, eu vou seguir a presença. Para onde essa arca for, eu vou. E ele mudou tudo na vida dele para seguir a presença. E a Bíblia diz que a vida dele toda foi ali, servindo na presença da arca. Aleluia! Queridos, a presença de Deus. É por isso que o inimigo tanto quer nos desviar de uma vida de santificação. É por isso que ele quer nos encher de coisas do mundo, nos distrair do nosso propósito. E por isso que é tão importante o propósito e a visão. Porque tudo que o inimigo quer nos desviar da visão e do propósito. Sabe? Busque uma vida de santificação. Irmão André, eu busco. Busca mais. Porque Deus tem mais. Deus tem mais para a sua vida. Aleluia! Não se contenta. Busque mais. Porque Deus tem mais da sua presença. Aleluia! Sabe, a presença de Jesus, a presença de Deus aviva a sua vida de oração. Aleluia! A presença aviva a sua vida de louvor, de adoração. A presença de Deus aviva a sua meditação na palavra. A presença de Deus aviva a sua vida por completo. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Aleluia. Esse é o recado do Senhor para a nossa vida nessa noite. Meus irmãos, se vocês não guardarem nada dessa mensagem, guarde uma coisa: não abra mão da presença de Deus. Aleluia. Não negocie a presença de Deus. Toda vez que você estiver numa situação difícil, a natureza pecaminosa tentar te influenciar, você diz para você mesmo: eu não abro mão da presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus é inegociável. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja para estar de pé. Aleluia, louvado seja o Eterno. Oh Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh meu Deus, existe bênção sobre a sua vida. Aleluia, existe bênçãos sementidas sobre a sua vida, irmãos. Coisas maravilhosas demais para acontecer. Tudo que você precisa fazer é vigiar e crescer em santificação.